Fala, meu querido, como é que você tá? Que Deus te abençoe ricamente, que Deus possa alcançar o seu coração nesse dia, que Deus possa te encher de vida, te encher de paz, te encher de alegria. Nós estamos começando mais um programa Cristo Vivo e esse tempo é um tempo de edificação para nós, é um tempo de nós pararmos tudo para refletirmos na palavra de Deus, deixarmos o Espírito Santo renovar nossa mente para que possamos experimentar essa que é a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. No nosso último encontro, nós começamos a falar sobre a história de José. Gente, essa história é uma história muito bonita. Quem acompanhou a série, tenho certeza, né? Na emissora concorrente, estou brincando, mas quem acompanhou a série se emocionou, gente. Não tem como ler a Bíblia, ler a história de José e não se emocionar. É muito bonito perceber a maneira como Deus conduziu a história desse menino, né? Que ouviu o chamado com 17 anos, foi questionado pelos seus irmãos, foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo para o Egito, sofreu muitas coisas ali e aí acabou ganhando reconhecimento através das mãos de um cara chamado Potifar, que comprou ele para ser o seu escravo. E aí começou a ser seduzido pela esposa do Potifar, se recusa, permanece fiel, mas aí é enganado, a esposa de Potifar engana ele, engana o seu marido, aí ele é vendido, vai para a prisão, fica preso, é esquecido. E aí depois de tantas coisas, José então acaba parando aonde? Na governança do Egito por causa de uma interpretação, a interpretação de um sonho do faraó. E ali José salva o Egito de um tempo de escassez extrema e se torna então o governante do Egito. Se encontra com seus irmãos, salva os seus irmãos, salva a sua família e por causa de José a gente pode ver Deus dar continuidade ao seu projeto de levantar uma nação que vai abrigar o seu filho, né? O Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí a gente tem aqui extraído algumas lições dessa vida tão bonita, né? A vida de José que está ali no livro do Gênesis a partir do capítulo 37. A segunda lição que eu aprendo com José é que José não usou a sua dor para ferir outras pessoas. José não permitiu que o seu sofrimento, que a sua dor se tornasse motivo para ele ferir o outro. Porque José poderia, né, ter aproveitado as dores, né, que os seus irmãos o causaram para também feri-los, né? Como muita gente faz, se faz vítima da sua história, se faz vítima do seu sofrimento. Olha para trás e diz, mas eu fiz isso porque me feriram. Mas eu sou assim porque me feriram. Mas eu ajo dessa maneira porque eu fui ferido. Não é interessante, gente? Já parou para pensar em quantos danos emocionais José, ele não foi prejudicado por esse tipo de situação? De que forma, né? As emoções de José não foram comprometidas por causa de tudo que ele passou para viver o projeto de Deus, né? Talvez José pudesse ter tido em primeira instância a raiva do próprio Deus, né? As emoções dele foram feridas, talvez pudesse ter se revoltado contra Deus, dizer para Deus, poxa Deus, o Senhor colocou essa promessa no meu coração e olha o que aconteceu. Os meus irmãos me venderam, me tornei escravo e a hora que eu estava pensando que minha vida ia melhorar, agora eu fui vendido aqui de novo, estou preso, o povo está me esquecendo. As dores de José não se tornaram motivo para ferir outras pessoas. Ele não quis ferir, né? Não quis se voltar contra Deus, não quis se voltar contra os seus irmãos, não quis se voltar contra a vida, né? Não ficou reclamando da injustiça, de maneira nenhuma. O que a gente vê pelo contrário, é um homem que apesar de tudo que sofreu numa terra alheia, é um homem que apesar de tudo que sofreu da parte da sua família, é um homem que, apesar de tudo que sofreu por causa da visão que o próprio Deus plantou no coração dele, decidiu amar, decidiu perdoar, decidiu servir. Porque, gente, a verdade é que a maior dor que nós experimentamos não é aquela que os outros nos causam. A maior dor que nós experimentamos é aquela que nós causamos a nós mesmos. É o sofrimento que nós não estamos querendo nos livrar dele. É o sofrimento que nós não queremos nos desvincular dele. É aquela dor que a gente fica se agarrando para ter motivo para, de alguma maneira, ferir o outro, tocar o outro, prejudicar o outro. Quantas pessoas, né, que não buscam na vingança uma solução para a sua dor.
Pensam que a vingança é o melhor caminho, é o prejudicar aquele que me prejudicou, que vai me satisfazer. Ô, gente, se a vingança, né, fosse razão para alguém se satisfazer, se a vingança fosse motivo para que alguém vivesse uma vida feliz, o mundo não estava cheio de pessoas amarguradas. O mundo não estava cheio de pessoas que tentaram, né, com todas as suas forças, fazer justiça com as suas próprias mãos e ainda assim continuam insatisfeitas, continuam infelizes. José não quis usar o sofrimento para ferir outras pessoas, não quis usar o sofrimento para machucar outras pessoas. E, gente, sabe o que é impressionante? É que isso é muito Jesus. Isso é muito o caráter do Filho de Deus, né? A Bíblia fala lá em Filipenses capítulo 2, verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo, né, subsistindo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas se esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo, se fez semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana e figura humana, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E é por isso que Deus o exaltou soberanamente, deu a ele o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quantos sofrimentos Ele não passou por nós, e quantos sofrimentos dos quais Ele passou não foi a nossa culpa, não foi por causa do nosso pecado. A Bíblia diz que Ele era ferido, oprimido, foi ferido por Deus, foi desprezado pelos homens, mas pregado numa cruz ali, Jesus olha para a humanidade à sua volta e Ele diz, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem, perdoa eles porque eles não sabem. Gente, Jesus talvez poderia com um estalar de dedos, né, chamar miríades de anjos e aquelas pessoas que estavam agredindo, desferindo contra Ele, seriam assim, mortas, assim, né, desintegradas. O próprio Pedro, quando se levantou para proteger o Senhor do mal que estavam causando a ele, foi repreendido, né? Jesus curou a orelha do Malco, o soldado que estava ali do Sinédrio, que veio para prendê-lo. Ô, gente, Jesus, Ele não usou da sua dor como desculpa para ferir outras pessoas. Então, eu quero desafiar você hoje, não use a sua dor como desculpa para ferir o outro. Não use a sua desculpa como um instrumento para machucar outras pessoas. Se você foi machucado, se você foi ferido, existe um bálsamo da parte de Jesus para curar o seu coração. No perdão de Deus, você pode encontrar graça, misericórdia e favor, ok? Bom, nós estamos caminhando aqui para o encerramento. Eu queria deixar você com um convite para que você possa participar da nossa celebração todos os domingos, às 20 horas e 30 minutos, na nossa igreja sede, o Culto Cristo Vivo. E se você não é de BH ou da região metropolitana, você pode acompanhar pela Rede Super, pelo nosso Facebook ou pelo nosso canal do YouTube. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.